Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Paulo Gabriel Varmini e mais uma vez estou aqui na academia com uma aula linkada à minha área, que é a dentística restauradora. Se você já acompanhou alguma aula minha aqui, seja bem-vindo mais uma vez. Se não, prazer em conhecê-lo. Espero que você aproveite essa aula no sentido tanto de conhecimento mesmo, teórico, mas também que tenha aplicabilidade clínica no seu dia a dia. E essa aula especificamente, eu diria que é a base de toda a minha área. É a base que norteia todos os procedimentos que a gente realiza na parte restauradora hoje em dia, que é o assunto da adesão dental. A gente gravou uma aula também, eu gravei uma aula aqui para a academia sobre amálgama e sobre as indicações e em que situações que a gente deve e que a gente pode remover as restaurações de amálgama, substituí-las por uma restauração que seja adesiva, que hoje é o que a gente tem de melhor para materiais restauradores. Porém, o que eu percebo é que no dia a dia o dentista acaba negligenciando os procedimentos realizados em relação à adesão, e normalmente é aí os problemas que acontecem em relação à longevidade das suas restaurações. Então eu já trago, antes de qualquer coisa, essa relação da adesão com a longevidade dos seus tratamentos. Eu sempre digo que sucesso está muito relacionado com a longevidade, porque o seu paciente que, por exemplo, realizou uma restauração com você, pode acontecer, né, de passar 10 anos, 20 anos, essa restauração já não ter o mesmo brilho, não ter a mesma anatomia, porém, se tiver em boca funcionando e biologicamente adaptada, ele vai se orgulhar e vai dizer, eu tenho essa restauração que eu fiz com o Dr. João, com a doutora Maria, há 20 anos e nunca me deu problema. E toda essa longevidade, esse sucesso está relacionado à adesão. Por isso, a gente precisa dominar a adesão, a gente precisa entender os princípios dessa adesão para que a gente execute da forma correta. A tendência é de, como os procedimentos adesivos são os mesmos para colar uma restauração de resina, seja ela uma faceta, uma classe 1, uma classe 2, uma classe 3, 4, 5, procedimentos que a gente utiliza na cimentação de peças indiretas, como a base desse conhecimento é a mesma, naturalmente a gente começa a negligenciar muitas etapas. A gente começa a achar isso corriqueiro e acha que não dá a devida importância para esses procedimentos. Eu costumo brincar que eu gasto mais tempo nos procedimentos adesivos do que na própria restauração. Então, tudo isso é para que você tenha, para que ligue o alerta que no seu dia a dia clínico você precisa dominar e não negligenciar nenhuma etapa dos processos que eu vou passar para vocês aqui. O objetivo dessa aula é apresentar para vocês estratégias adesivas. E por que esse é o nome da aula? Eu vou tentar fugir bastante daquele conteúdo muito pesado teórico. Eu vou passar um conteúdo que seja bem aplicável à sua realidade clínica. E todas as estratégias que a gente tem à nossa disposição e que não necessariamente a que eu utilizo mais seja melhor para o seu dia a dia. Consegue entender? Então você precisa adaptar a estratégia adesiva de acordo com a sua realidade, com o seu dia a dia e com a sua demanda. Tudo bem? Então, a partir daí, o primeiro de tudo, né, é primordial que você entenda que quando a gente vai realizar a adesão, a gente tem duas estruturas básicas que a gente pode executar a adesão. Uma é o esmalte e outra é a dentina. E você precisa entender que essas duas estruturas, apesar de unidas, estarem em íntimo contato, né, naturalmente no dente, elas são bem diferentes uma da outra. E a adesão se comporta de maneira bem diferente em relação ao esmalte e em relação à dentina. Se você já sabe isso, já é meio caminho andado, né? Parece besteira, mas a partir do momento que você percebe que no seu dia a dia você está tratando dentina e esmalte da mesma forma nos procedimentos adesivos, com certeza você está errando os procedimentos adesivos e você está prejudicando a sua adesão. Tudo bem? Vamos por partes, tá? Começando pelo esmalte. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura de um esmalte intacto. Esse é o esmalte dental, uma estrutura super mineralizada,
com baixíssimo conteúdo de umidade de água, mas tem, tá? E baixíssimo conteúdo orgânico também, mas tem. Basicamente, se a gente fosse pensar, o esmalte é quase que 100% mineral. Ele tem muito conteúdo mineral. Por isso, ele é um material com bastante rigidez, ele é um material duro, tudo bem? A partir do momento que a gente pensa que o procedimento que a gente realiza para iniciar a adesão é um condicionamento ácido, e esse ácido, que é o ácido fosfórico, 35 a 37%, age principalmente, ou seja, ele corrói principalmente minerais. A partir do momento que a gente tem essa estrutura, que a gente aplica esse ácido fosfórico e que a literatura já nos embasa há muitos anos, que o ideal é a gente ter um tempo de condicionamento aí de 30 segundos, após esse condicionamento e após lavar bem essa estrutura, secar, a gente vai ter uma condição assim.